E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Hoje nós vamos estar recebendo para o nosso bate-papo aqui na rede o querido pastor Regis, ele que é missionário da Junta de Missões Nacionais, plantando igreja na cidade de Goianésia, Goiás, é pertinho aqui de Brasília, né? Pelo menos eu acho. Pastor Regis, bom dia, querido, me ouve bem por aí? Bom dia, Weber, tudo bem? Graças a Deus o som está excelente, realmente, Goianésia é do lado de Brasília. Isso, então, eu ouço muito falar de Goianésia, né? Mas ainda não tive o prazer de ir até a cidade e às vezes fico na dúvida mesmo se de fato ela fica pertinho aqui de Brasília. Mas tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Graças a Deus, Weber, tudo tranquilo. Estamos aí hoje na expectativa, né? Junto com os batistas brasileiros, orando pela nossa nação, orando pela nossa pátria e anunciando que só Jesus Cristo é a única esperança. Exatamente, Jesus Cristo, a única esperança. E começando hoje, o povo aí em Goianésia animado também. Animado, igreja mobilizada, os discípulos de Jesus daqui mobilizados para orar pela nossa nação. Maravilha. Aqui está dizendo que o senhor é pastor radical Cerrado, né? Tem 10 anos de ministério, isso como pastor ou como missionário? Como é que é a tua história? Conta para nós. O Helder, é 10 anos vou fazer 10 anos agora de ministério pastoral, 10 anos de missões nacionais também como missionário. Antigamente a gente usava a sigla missionário de carreira, né? Sim. Tem 10 anos aí na junta. Tive 3 anos fazendo seminário no Rio de Janeiro e nesse período estagiando na junta, né? Como missionário em formação. Certo. E então aí já vão aí esses 10 anos. Estamos sim ali à frente do projeto Radical no Cerrado, lutando para que esse lugarzinho aqui tão querido também no coração do Brasil possa ser alcançado para Jesus Cristo. Certo. E sempre você atuou aí aqui mesmo, na região de Goiás? Você é de onde? Você é de onde, ô pastor? Eu sou natural de Goiânia, sim, casado com uma carioca, com a Marisa. Sim. Atuamos lá no estado do Amazonas, no início do nosso Ministério em Missões Nacionais. Sim. Posteriormente fomos transferidos, né, para o estado de Goiás. Atuamos numa cidade chamada Campo Norte. Depois de Campo Norte, nós viemos aqui para Goianésia fazer a plantação de uma nova igreja e, através dessa igreja, expandir a palavra do Senhor aqui na região centro-norte goiana. Certo. E Goianésia hoje tem mais ou menos quantos mil habitantes, você sabe? Hoje Goianésia tem aproximadamente aí, tem mais de 75 mil habitantes. Sim. Uma cidade crescente. Sim. Um dos bilionários do Brasil é daqui de Goianésia. Tem um dos bilionários do Brasil agora, e dos novos bilionários do Brasil é daqui da nossa cidade. Goianésia é uma cidade muito próspera. Sim. Uma cidade que a economia gira constantemente. Uma cidade que gera muito emprego, faculdades chegando na cidade, já temos faculdade de medicina, outro curso de medicina para abrir na cidade. Então, assim, é uma cidade que ela está desenvolvendo muito o seu lado jovem. Sim. E os desafios aqui são imensos com essa turma, né? Sim. E o senhor falou que em Goianésia você está aí há 7 anos, é isso? Goianésia, estou aqui em 2000, vamos calcular aqui, 2015, vai fazer 7 anos também. Certo. Então, 7 anos de Goianésia. E as tuas experiências aí, meu irmão? Quando você começou, qual a sua maior dificuldade quando você começou aí em Goianésia? O que você sentiu assim, né, do povo de Goianésia, né? Porque goiano você já é, então você é de Goiânia, né? Então, aí o povo de Goianésia tem muita diferença da capital? O povo aqui é bem acolhedor, não só assim, o povo de Goiás ele é um pouco meio desconfiado, né, de maneira geral, mas quando você ganha a confiança dele, você vai para dentro da área, você vai tomar um café, você vai comer um pão de queijo,
E na hora que a família abre a porta, o portão para você entrar na área, o erro bem, você está em casa, Eita. você conquistou a família, você vai ser ali uma visita que toda vez que você bater na porta, eles não vão querer te receber no portão, eles vão te mandar entrar para dentro. Você está naquelas cadeiras de corda, confortável, Sim. bater aquele papo. Então a recepção foi muito boa, nós não tivemos essa dificuldade, né? Em Goiás nós temos várias cidades que são extremamente católicas, né? Sim. Campinorte, por exemplo, é uma delas. Já em Goianésia eu já não consegui enxergar isso. Por mais que se tenha a cultura, né, a nossa herança, mas não é uma cidade com esse fator arraigado de não querer receber uma outra pessoa, de uma outra religião, né? E eu me dou super bem aqui com padres da cidade, Sim. com pessoas, irmãos católicos, né? Uhum. Pessoas católicas, assim, o mercado que eu faço compra, por exemplo, o seu Nivaldo, excelente pessoa. Então a gente desenvolve muito essa amizade na cidade, as pessoas nos recebem bem e a gente trata as pessoas muito bem também. Então isso facilitou bastante a nossa entrada aqui na cidade de Goianésia, a nossa estadia, tanto que o povo cuida muito bem da gente. Maravilha. E assim, também nós vemos também que o povo goiano tem essa tradição mesmo, né, de ser um povo faz questão de ser um povo muito acolhedor no sentido também, somente com a questão culinária, né, Pastor Regis? Tem aí sempre tem aquela tia da família, aquela avó, aquela mãezona, aquela matriarcona e tal, que tem aquelas comidonas maravilhosas e tal, e tem esse povo também que gosta de fazer isso e chamar o povo para ir para casa deles para comer, não é verdade? Com certeza, e assim, eu tô até meio fora de peso, fora do peso ideal, viu? Porque isso é muito comum em Goiás. Sim. E comida boa, né? Comida, logicamente, cada lugar tem o seu prato peculiar, cada lugar tem a sua culinária específica, né? Sim. E aqui o goiano, ele gosta na época do milho, né? Ali no início do ano, nos 3-4 primeiros meses, onde nós temos mais quantidade de milho. Sim. Tem aquela pamonhada que o pessoal vai te chamar para descascar o milho, vai ralar o milho, aí quem tem experiência, né? Que são essas tiazonas aí que você falou aí, que vai colocar o milho ali para fazer na panela, para colocar dentro da palha, para cozinhar a nossa pamonha. E aí aquilo ali é uma roda, aquilo ali vale tudo, viu, Weber? Num relacionamento, tem uma coisa que eu não perco aqui em Goianésia, é quando as pessoas nos chamam para ir para a pamonhada. Eita! Porque a roda de prosa é boa. Sim. São oportunidades que vai abrindo portas, né? É verdade, com certeza. Essa é exatamente isso que eu ia falar agora, né? São nessas oportunidades aí que vai colocando semente no coração do povo, né? E já vão ali, de alguma forma, se preparando para novos desafios, ou até mesmo para a própria pessoa, às vezes não tem ainda, ainda não se entregou, ainda não reconheceu Jesus, né? E aí, de repente, essas são aí as oportunidades, né? Agora, pastor, sabemos que também o estado de Goiás tem lá algumas cidades que tem um índice de evangélicos muito grande, né? Por exemplo, Anápolis mesmo, se não me falha a memória, parece que já chegou ou ainda não sei, a segunda cidade, né? Que percentualmente por população, né? Populacional, parece que é a segunda cidade que tem mais número de evangélicos no país. Se não me falha a memória, parece que essa é a informação, não sei se ainda procede, ou não sei se ainda continua, né? Então, assim, também tem, né, esses grupos essas cidades onde tem ali muitas igrejas evangélicas e tal. E às vezes também é só que a gente acha. Outro dia eu estava conversando, acho que na semana passada eu conversando aqui com uma missionária, e ela estava falando exatamente isso, né? Porque isso também acaba sendo uma espécie de uma barreira, porque tem muitas igrejas que nasceram porque o cara brigou com o pastor e tal, e aí ele vai e abre lá uma igreja, e vai um monte de gente acompanha, e vira aquele negócio lá tudo, como diz um colega meu, feito aos 3 facão ali na hora, né? E o trem sem pé, sem cabeça, vai levando do jeito que dá, e aí só que acaba arrebanhando pessoas, né, que estão ali e tal.
E às vezes quando você chega com uma coisa séria, com um evangelho sério, organizado, né, que é o caso dos batistas e outras denominações também que tem aí esse trabalho sério, acaba também, né, abatendo com essa barreira de levar o amor de Deus de uma forma séria, organizada, né, para que a pessoa possa entender. E essa missionária, ela estava falando que ela está em São Paulo, né, a missionária da semana passada, ela está em São Paulo, em uma das cidades de São Paulo, e ela falando exatamente isso, que lá, como é uma cidade grande, também tem lá várias igrejas evangélicas, e muitas igrejas assim, igrejinhas, né, pequenininhas e tal, de alguma forma, né, que a gente percebe que tem pessoas ali que estão até meio que, entre aspas, perdendo um tempo, né, ali e tal, podendo estar prestando um serviço maior até mesmo para o Senhor, né? E em Goianésia também tem muitas igrejas evangélicas? Como que é aí? Em Goianésia nós temos várias igrejas também, o Wilber. E você citou aí Anápolis, né? Anápolis, eu no meu ponto de vista, assim, Anápolis já deixou de ter esse título, apesar que ainda tem várias igrejas, né? Temos várias igrejas sérias, por sinal, e Goianésia também não é diferente. Goianésia tem várias igrejas grandes, tem as igrejas menores também, né? Sim. E tem algumas igrejas, né, que às vezes deixam de falar o evangelho verdadeiro, né? Sim. E isso aí realmente às vezes atrapalha um pouco quando a gente vai apresentar Jesus Cristo como Salvador e Senhor, mas muitas vezes as pessoas só querem Jesus como Salvador, né? Uhum. Deixa que eu mando na minha vida. Então, às vezes, isso dificulta um pouco. Mas, assim, para a gente ter uma noção, Anápolis, por exemplo, né? A gente temos lá hoje, se eu não me engano, entre igrejas batistas e congregações, nós temos ali cerca de 13 ou 14 frentes, né? Sim. E é uma cidade com mais de 300 mil habitantes, né? Eu não sei o número exato hoje, nem sei se está com mais de 400 já, mas a lacuna lá de plantação de igreja ainda é muito grande. Sim. Se a gente for pensar na nossa questão batista, né? Uhum. Então, tem muita coisa para fazer, viu? Em qualquer lugar do país. É verdade, não? A gente Sim. vai ver que o evangelho verdadeiro, né? Ele precisa chegar. Nós temos aí as nossas outras denominações que nós chamamos de históricas, né? Sim. Presbiteriana, que é outra igreja forte aqui na nossa região. E o trabalho ele vai sendo pregado. As pessoas às vezes confundem muito salvação com bênção de Deus. Exatamente, né? E é uma das formas, inclusive, de... É uma das formas, inclusive, de... o povo, né? Tem muitas igrejas que se preocupam muito com números, né? Números de pessoas. Então, assim, e pregam exatamente isso, que Jesus é o Deus da bênção. Vem pra cá e você vai ser próspero, rico, abençoado e vai ser super saudável, acabou teus problemas e tal. E aí é onde, né, acabam adoecendo pessoas, né? Porque de repente às vezes a pessoa vai nessa expectativa e aí começa a dar tudo errado daqui a uns dias, daqui lá na frente vai começar a ter as decepções, os problemas e tal, e ele vai bem entender que não era bem isso, aí o cara pega e afasta e cria até uma aversão, né, à igreja evangélica por conta dessas coisas, né, que às vezes as pessoas pregam para trazer pessoas, para fazer número, para dizer que a igreja é cheia e tal, não é verdade? Aqui na nossa frente missionária, eu digo assim para os irmãos, não vai pensando que você não vai ter problema não, que você vai ter problema. Sim. Como missionário a gente evangeliza também, né? A gente planta a igreja vai crescendo e a gente não deixa de ir para a rua fazer o nosso trabalho de evangelismo. E assim, eu dou graças a Deus, sabe, porque Deus tem usado minha vida para trazer novas pessoas para a igreja. E quando eu alcanço essas pessoas e levo a mensagem do Senhor ao coração delas, né? No evangelismo, no discipulado, eu digo para elas, você está vindo para um lugar onde a gente vai ser bem sincero com você. Se hoje sua vida está ruim, cuidado que ela ainda pode piorar mais um pouquinho. Mas tenha bom ânimo, porque Jesus
venceu, e nós vamos vencer junto com ele no final das contas, daquilo que a gente espera, né? Que é a salvação, que é a volta de Jesus, que é a nossa vida eterna. Então eu deixo isso bem claro, mas eu digo também que não é por isso que Deus vai deixar de te abençoar. Então a gente precisa desenvolver a fé na pessoa, e ela fala assim: não, pastor, obrigado pela sua sinceridade. E aí ela vai vendo a palavra do Senhor, né? A gente vai estudando a Bíblia com ela, ali semanalmente, no discipulado, ela vai vendo, poxa, realmente, a palavra de Deus ela é forte, mas quando a gente aprende ela verdadeiramente, a gente entende o sentido. Esses dias um RD meu, eu ouvi uma pregação lá na igreja do irmão, né? Sim. Sobre o texto de Apocalipse, falando ali das 7 igrejas. E ele falou: pastor, Apocalipse é um livro forte, né? Não, Apocalipse é um livro forte, mas esquenta não que eu vou estudar ele com você. Mas vamos continuar aqui no nosso beabá primeiro, depois a gente entra nessa parte. Porque a gente tem que mostrar a verdade bíblica para as pessoas, né? Sim. Esse tema nosso aí, desse ano, da nossa campanha missionária, Jesus Cristo é a única esperança, ela chegou num momento fantástico para a nossa nação. As pessoas estão perdidas, muitas pessoas sem entender para onde vai, o que vai acontecer com a vida delas. Parece que as esperanças que elas tinham vai se acabando. A gente está numa nova variante, né? Em alguns lugares aqui do nosso país. E aí as pessoas ficam naquela: será que vai acontecer tudo de novo? Vai fechar tudo de novo? E a gente chega dizendo: ó, Jesus Cristo é a única esperança. Independentemente se a pandemia vai cessar agora, ela vai cessar daqui a um mês. O Brasil está sendo vacinado, Brasília, eu acho que também já está na fase dos 18 anos, se não tiver deve estar perto. Já está 16. Já está 16, já está mais na frente que Goiânia, já que o Brasil é bem maior, hein? Mas assim, Jesus Cristo é a única esperança, né? A gente quer vacina no braço. Eu me vacinei, já tomei as 2 doses, graças a Deus. A vacina, ela nos ajuda, né? No enfrentamento dessa doença. Mas, de fato, a nossa única esperança, Wilber, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, verdade. Isso é o que a gente transmite aqui na cidade de Goianésia. A gente tem os radicais, né? Os radicais no Cerrado. Eu coordeno o projeto Radical no Cerrado e mentorio os radicais que estão aqui na minha região, né? Que eu tenho mais facilidade de acesso. E eu compartilho com eles: ó, vamos pregar o evangelho genuíno, apresentar Jesus Cristo como Salvador, Senhor da vida das pessoas, aquele que traz esperança. E os meninos estão nas ruas aí das pequenas cidades, levando o amor de Deus, levando a esperança pro coração dessas pessoas. Então, é fantástico ver o que Deus está fazendo aqui na região de Goiás, viu, meu cara? Amém. E falando no que Deus está fazendo aí na região, o pastor Regis, eu queria que você contasse para nós aí as tuas experiências, meu irmão. Qual a tua... Eu sei que com certeza deve ter muitas, né? Até porque você já tem um bom tempo que está nessa caminhada. Mas assim, querendo se quiser citar nomes ou não, conta para nós aí uma experiência tua, né? Como missionário ou até mesmo como pastor e tal, nas plantações de igrejas aí. O que você teve, né? Junto com alguma família, com alguém. Então, Weber, aqui na cidade de Goianésia, eu creio nas promessas do Senhor, né? Sim. E todas as pessoas que eu vou evangelizar, que eu vou falar de Jesus, ou que alguém levou Jesus lá na igreja, e eu tenho a oportunidade de pastorear aquela pessoa, né? Uhum. Eu gosto muito de citar para ela Atos 16:31, que vai dizer, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E a pessoa perguntou: mas eu vou ser salvo e a minha família vai? E aí a gente explica que não é dessa maneira, mas a família dela vai ser alcançada para Jesus Cristo, através do exemplo dela. E aqui em Goianésia isso tem acontecido. A gente alcançou a família de uma de nossas irmãs, aqui a irmã Sandra. Ela foi a primeira pessoa a chegar na nossa igreja, através de uma outra irmã, da irmã Ana Paula. Certo. E ela foi para a igreja e a gente começou a evangelizar, discipular. Ela foi se integrando na igreja
gostando do nosso jeito de receber as pessoas, né? Que a gente tem aqui no final do culto um cantinho do visitante. Então, ali depois do culto, a gente tem, antes da pandemia, né? Nós tínhamos isso. Estamos preparando para retornar. E aí tinha esse cantinho do visitante, ela foi se sentindo acolhida aqui no nosso meio. E a gente foi compartilhando e alcançamos a filha dela, alcançamos o marido, o irmão Janair, e agora nós estamos orando pelos outros 2 filhos, né? Então, se às vezes tem alguém aqui nos escutando que às vezes não tem a sua família aos pés do Senhor, eu trago essa mensagem de esperança. Assim como a família da Sandra tem sido alcançada, outras pessoas também poderão ser alcançadas dentro da sua casa, se você crer naquilo que Jesus promete. Sim. E assim, a gente já tem contato com os outros 2 filhos dela, viu, Welber? E os irmãos que estão nos escutando aí na 316, por meio do relacionamento discipulador. Então, são as estratégias que Deus tem nos dado de estarmos perto da família, nunca mostrando preconceito, viu, Welber? Isso é muito importante. Sim. Por mais que aqui não tenha aquela cultura católica arraigada, né? Onde as pessoas às vezes não me receberiam na sua casa por ser pastor, essa família veio dessa cultura, mas mesmo assim nos recebeu super bem. Sim. Em momento nenhum eu critiquei algo que ocorresse dentro da sua família. Algumas vezes eu entrei dentro da casa deles e tinham lá algumas questões, né, da fé que eles tinham naquele tempo. Sim. E eu nunca critiquei isso, nunca disse que eles teriam que tirar ou deixar de colocar na casa. E isso aí foi abrindo caminho, né? Então essa foi a experiência mais marcante que eu tive aqui na cidade de Goianésia, com essa família específica, por causa dessa questão de relacionamento discipulador, respeito à religião da pessoa, né? Porque a pessoa tinha uma fé, então a gente não poderia desrespeitar. Sim. Mas que a gente crê que só Jesus Cristo salva, né? Sim. Ele salva por meio do amor, por meio da perseverança, da oração, por meio da fé. E aí a gente aplica a palavra de Deus nessa história. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que a pessoa começa a ouvir a palavra de Deus, a fé vai chegar no coração dela. Às vezes as pessoas não ouvem, não escutam, né? Sim. Não ouvem a palavra de Deus por falta de oportunidade, às vezes por falta de interesse, e aí automaticamente a fé não vai alcançar aqueles corações, mas a fé tem alcançado o coração da família da Sandra, que tem sido uma bênção na nossa igreja, na nossa comunidade. A Jennifer, por exemplo, que é a filha da Sandra, ela hoje cursa odontologia aqui na nossa cidade. Olha só. E quando ela foi entrar, eu lutei, sabe, Belber, para conseguir uma meia bolsa de odontologia para ela. Não era possível conseguir uma bolsa inteira. Juntamente à Universidade Evangélica, aqui na nossa cidade, ela chama FACEG, Faculdade Evangélica de Goianésia. Sim. E aí foi aberta essa meia bolsa em nome da Jennifer, né, por intermédio da nossa igreja, graças a Deus. Mas logo depois a Jennifer passou no Enem com nota boa, já pegou bolsa integral. Olha só. Mas desde o início ela está no coração dela de que eu compartilhei com ela, eu vou te conseguir uma bolsa como missionária da nossa igreja. Só que aí você tem um compromisso de servir as pessoas através do amor de Deus. E assim, a gente está só esperando voltar as viagens do barco O Missionário para enviar a nossa irmã, então, para ela ter uma experiência, por exemplo, na comunidade ribeirinha, né? Sim. Usando aquilo que Deus tem abençoado. Ela já está, falta aí um pouco, acho que 1 ano para ela se formar no curso. Sim. E agora também nós temos aí a carreta do sertão, né? Carreta missionária, exatamente. Carreta missionária. Então nós temos a ideia de, eu estou formando líderes, a gente está formando discípulos de Jesus, e nada melhor do que a Jennifer ter uma experiência como essa, né? No campo diferente da cidade dela, usando a profissão dela, ver o tanto que a profissão dela pode abençoar a vida de uma pessoa e pode fazer com que essa pessoa também se achegue até Jesus e obtenha essa salvação. Sim.
Maravilha, então tá aí, isso é muito importante, né, Pastor Regis, porque assim, os jovens, né, e muitas vezes os jovens estão meio que desnorteados, né, justamente por conta disso, porque ainda, como o senhor muito bem falou, não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. E quando nós temos essa oportunidade, como o senhor muito bem falou aí, não vá perder tempo discutindo religião, né? Dizendo qual religião é certa, qual é errada, o que o cara faz certo, o que o cara faz errado. Acho que você está mesmo, como você muito bem falou também, você vai para compartilhar o amor de Cristo pelaquela pessoa. Então, assim, e ponto final, né? É em cima disso. E quem vai trazer com certeza a conversão, a gente entende que é o Espírito Santo de Deus. Não adianta que os nossos argumentos não convencem ninguém, né? Mas o senhor falou que, o senhor lembrou também aí que a fé ela vem pelo ouvir. Então, assim, nós temos mesmo que estar empenhados nisso, né? De estar levando a palavra de Deus e ponto final. Não vai perder tempo com discussões, né, e tal, que nisso aí eu acho que acaba trazendo prejuízo em vez de acrescer alguma coisa, né? Elber, e para você ver o tanto que isso é interessante, sabe? Eu falei da família da Sandra, né? Da família direta dela. Mas assim, graças a Deus eu tenho uma abertura muito grande com o irmão dela, que é pedreiro aqui na cidade, já fez serviços aqui na minha casa, já fez serviços com a gente na igreja. Sim. E para você ver o tanto que o respeito pela religião das outras pessoas é importante, a frase que ele usa é sempre assim, ó, pastor, assim que acabar a pandemia eu vou lá na sua igreja, eu vou lá na sua casa, eu vou participar do seu pequeno grupo, multiplicador. E aí você vai vendo o tanto que Deus ele age na simplicidade. Sim. A gente ganhou a Sandra e a gente olha a cadeia que a Sandra está trazendo para Jesus, é gigantesca. Sim. Isso aí, num período de 4 anos, para os irmãos aí que nos acompanham ter a ideia, né? Qual é o tempo de conversão da Sandra? A Sandra tem esse tempo. Batizou aqui na nossa igreja, o esposo já batizou, a Jennifer já batizou. E é a cadeia da salvação que Jesus Cristo vai fazendo no meio de uma família, que a probabilidade era pequena, encontrou o evangelho, um evangelho que confronta, mas que ao mesmo tempo ama, né? Sim. E a palavra de Deus é semeada. Então, assim, eu fico só esperando o momento certo de falar assim, agora é a minha vez de entrar com o estudo bíblico, para apresentar Jesus Cristo da maneira correta. Tem um ditado, nem sei se eu poderia citar ele aqui, mas eu vou citar assim mesmo, que diz que o apressado come cru, né? Exatamente, verdade. E às vezes a gente está pregando o evangelho, é uma mensagem urgente, sim, mas a gente não precisa ter pressa, né? No processo que a gente está transmitindo a verdade da salvação. A pessoa vai conhecer Jesus. Ela pergunta assim, quem é você? Eu sou o pastor Regis, da Igreja Batista Verdade de Vida, de Goianésia, missionário de Missões Nacionais. Eu apresento Jesus, eu falo sobre a minha fé, e aí quando eu tenho a oportunidade eu digo, tudo isso que Deus tem feito na minha vida, Ele pode fazer na sua. Mas sem apontar o dedo e dizer que aquela pessoa, ela vai para o inferno naquele exato momento. Porque eu entendo assim, que o meu objetivo final é transmitir a salvação e tirar aquela pessoa no final da sua vida, quando eu digo no final, que ela muda o seu destino final, né? Que ela pega o passaporte para o céu. E aí eu não quero perder aquela pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado, né, Wilber? Porque às vezes a gente pode criar barreiras no campo missionário por falta de sabedoria. Tem pessoas que você vai pregar o evangelho mais direto, elas vão entender. Tem pessoas que você vai bater de frente pregando o evangelho e elas vão se blindar e elas vão querer dizer assim, não me procure mais. Então, eu creio que a gente precisa aproveitar as oportunidades. Nós estamos preparando o próximo batismo, eu estou saindo para a promoção missionária, né? Sim. É o mês da campanha, vários missionários do Brasil aí indo para vários estados brasileiros fazer a promoção missionária, eu estou saindo para a promoção também.
E já estou sonhando em chegar aqui em outubro e cumprir aquilo que Deus nos mandou fazer. Ide, pregar o evangelho, ensinar as pessoas acerca dele e batizar. Então, em outubro tem batismo aqui em Goianésia dessas pessoas que estão sendo alcançadas. Certo. Eu tava lembrando aqui, pastor, teve um pastor que estava conversando exatamente, ele falou pra gente não confundir, porque tem uns que acham que você deve agir sempre como João Batista, né? Chegar logo dentro da casa do cara, raça de viva. E aí não vai, né, pastor? Não, e assim, cada lugar é um lugar, né, Bilbo? A gente tem que entender que nós temos pessoas... tem tempo para cada coisa, né? A gente tem que entender que tem pessoas que são melindrosas. Sim. E aí você vai chegar desse naipe aí, João Batista também era o cara, né? Sim. A gente tem que entender que ele era... Contextos diferentes, né? Locais. Veio antes de Jesus ali, anunciar que o Messias já estava vindo, dar o testemunho acerca do Messias. Logicamente, a gente pode pegar aí vários pregadores também que vão na ferida, e a gente tem que apontar a ferida. Só que eu acredito que tem várias maneiras da gente apontar a ferida. Momento, né? É o momento. O João Batista, as pessoas se deslocavam, né? Eu acho que você deve ter mais ou menos a minha idade, às vezes um pouquinho mais, eu não sei certinho a idade do irmão. Mas quando a gente era criança, eu era criança, né? Uhum. Como ilustração, a gente se machucava, caía de bicicleta, tava jogando bola, picava, saía rolando no asfalto. Sim. Jogando golzinho, e aí às vezes você se machucava e ralava. Na minha época tinha uns remédios que fazia a gente chorar. Sim. Se a gente lembrar aí do tal do metiolate, né? Verdade. Aqueles que estão nos acompanhando aí, aquilo ali entrava na ferida, fazia arder. Eu não queria ver aquilo tão cedo. E assim, o meu intuito aqui em Goianésia, né, é um entendimento meu. Eu quero que as pessoas abram a casa delas para mim entrar outras vezes, para que eu possa entrar outras vezes naquela casa. Sim. Eu quero que a porta esteja aberta, né? Então eu trabalho muito com esse cuidado de não fechar a porta no primeiro, no segundo encontro. Depois você vai ganhando a confiança da pessoa, você pode falar o que você quiser para ela. Ela vai te respeitar, ela vai te ouvir, ela vai levar aquilo em consideração. Sim. É aquele ditado que a gente tem, né? A gente ganha a pessoa pra gente e automaticamente a gente vai ganhar aquela pessoa para Jesus Cristo através do relacionamento. Exatamente. Então eu creio muito nessa matemática. Exatamente, até porque depois as pessoas vão reconhecer no Senhor uma autoridade eclesiástica, né? E quando elas reconhecem, e elas vão entender, né, que o Senhor é uma espécie de pai, né? O Senhor está ali para apontar algo para o melhor da vida daquele ouvinte, né? Então, por isso que eu acredito que depois, né, quando você conquista a confiança, ela faz a questão mesmo. Às vezes tem uns que chegam até nós, né, e até fala assim, por favor, fala para mim, né, o que está acontecendo e tal. E às vezes a gente conhece um pouco a pessoa e aí tenta ali expor algumas coisas, falar muda, né, e tal, e enfim, conversas pessoais, é o relacionamento, né? É no relacionamento que o senhor vai descobrir. É um relacionamento. Exatamente. E assim, o relacionamento ele tem oportunidade, né, Leandro? Sim. Vou contar um testemunho aqui rapidinho, esse aqui é 2 minutos. Não, fica à vontade. Eu faço compra num mercado aqui em Goianésia. Às vezes eu vou em outro, mas é muito raro. Eu prefiro ficar nesse mercado aqui próximo de casa. Então, assim, eu tenho contato com as pessoas que trabalham naquele lugar. E uma determinada vez eu vi que um dos funcionários, que já trabalha lá há um bom tempo, estava triste, estava assim para baixo no canto dele. Eu perguntei o que houve. Ele, não, pastor, eu estou triste por causa disso. Contando a experiência dele, né? Sim. E eu falei, cara, se você quiser, eu estou à sua disposição para a gente conversar. Eu nunca tive essa oportunidade, sabe, Delbert, de chegar nessa pessoa e dizer isso para ela. Sim. E assim, eu vi que a pessoa estava chorando, estava triste, eu falei, a hora é agora. E aí eu disse para ele, resumindo, essa pessoa está super integrada no nosso meio hoje, está disposta a estudar a Bíblia com a gente, está no processo, né, de evangelização, de discipulado. E a minha oração é que em breve a gente possa batizar ela e batizar essa pessoa, esse homem, e ele dá o testemunho, né, de Jesus Cristo no meio da sua família.
E é fantástico, oportunidade. Tá atento às oportunidades de Deus e ir por meio do relacionamento. A gente entrega aqui na igreja folheto, nós vamos participar da campanha evangelização, né? De evangelização em outubro, aqui na nossa cidade, que adquirimos aí os nossos 1000 exemplares do Evangelho de João. Vamos distribuir por meio de relacionamento discipulador, vamos distribuir avulso também na nossa cidade, né? Vamos escolher algumas casas para abordar. Certo de que Jesus Cristo é Ele que salva. E Ele vai nos dar a oportunidade de entrar na casa dessas pessoas que vão receber esse Evangelho de João. E aí a gente vai desenvolver aquele processo de aproximação, de apresentar Jesus Cristo através daquelas 4 lições do Evangelho de João. E aí a pessoa vai ter a oportunidade, né, Gilberto, de se encontrar com Jesus, às vezes se reconciliar com Jesus. Eu estou acreditando que esse tempo que nós estamos vivendo aí vai ser um tempo de muita colheita, não só aqui na cidade de Goianésia, mas todo o Brasil, porque o povo precisa e o povo busca algo. Então eles estão esperançosos por algo. Sim. E aí, como a gente já disse aqui nessa entrevista, né, nesse bate-papo de hoje, Jesus Cristo é a única esperança. E quando você chega, entra nas casas, né, e quando você tem autoridade, vamos dizer assim, né, para virar, olhar no olho da pessoa e falar para ela, olha, Jesus Cristo é a única esperança. Isso aí já desmonta a pessoa, né? Que às vezes está ali esperando num ídolo, esperando, ou querendo até mesmo um ídolo, né? Querendo um artista, um político, enfim, né? E aí quando você, de repente, você impacta ela, que você olha no olho e fala, queridão, olha, Jesus Cristo é a única esperança. Isso desmonta muitas vezes a pessoa, né? Desmonta, e assim, essa questão da autoridade, você vai ganhando o respeito das pessoas, né? Sim. E uma pessoa de uma outra fé, que é a nossa, esses dias ela perdeu uma filha, tinha perdido a irmã era minha ovelha, né? Sim. Há mais quase um ano atrás, e eu fiz todo aquele processo, estive com a Luciel, que era a nossa ovelha, até o último minuto dela ali no leito da morte, que ela estava passando para a vida eterna dela. E aí aquilo ali mexeu muito com a irmã dela. E eu recebi ligação esses dias, através do Davi, que era esposo da Luciel. Ele falou assim, pastor, a Maria queria que o senhor falasse no funeral da filha dela, teria como? Então, assim, são as oportunidades que surgem, né? Sim. E a gente tem que estar pronto. Verdade, é exatamente isso que o senhor falou aí, é muito importante, né? Tem que estar pronto, né? Porque as oportunidades vêm, né? De exatamente isso, de você compartilhar o amor de Deus com alguém. E você tem que estar pronto, né? Porque você não pode também, na hora H, como dizem aqui, ratear, né? Se você perder a oportunidade, aí de repente lá na frente vai ficar você vai ter uma barreirinha a mais, né? Para poder romper com tudo isso. Mas, pastor... Com certeza. Pode falar. E só aproveitando a oportunidade, viu, Bruno? Eu estou falando aqui das minhas experiências, mas tem radicais nossos, viu? Sim. Aqui ao meu redor, Vila Propício, Formoso de Goiás, Campo Norte. Tem uma radical nossa aí atuando aí na região de Nova Planaltina, se eu não me engano. Nova Planaltina do DF. Sim. E eles têm feito um trabalho extraordinário. E às vezes nós temos um jovem aí nos escutando, né? Uma moça, um rapaz, que se identifica com essa questão de aproveitar oportunidades para levar Jesus e às vezes quer ter uma experiência diferente com ele, né? Eu faço o convite para que essas pessoas possam ser um Radical Brasil, independentemente se seja Radical Cerrado, Sertão, Amazonas, Sul do Brasil, Pantanal, independentemente do projeto, ele possa ter essa experiência de transmitir o Evangelho por meio do relacionamento discipulador. Sim. Mas é isso, meu pastor. A gente já avançou aqui praticamente no horário, né? Um bate-papo tão bom, tão bacana e muito bom tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Claro que a gente vai ter outras oportunidades de estarmos aqui conversando. O senhor teria mais algo a falar sobre missões, sobre os radicais, sobre Goianésia? Então, o meu sonho
como goiano, viu, Weber, é ganhar o estado de Goiás e, como missionário na região centro-oeste, alcançar todo o centro-oeste para Jesus Cristo. Amém. E automaticamente crer no sonho que nós temos de conquistar a nossa pátria para o Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu sonho. Sim. Eu creio em duas coisas. Os campos estão prontos para a colheita. Tem muita gente que está sedento pela palavra de Deus. Verdade. Em qualquer cidade, em qualquer comunidade ribeirinha, sertaneja, em qualquer lugar. Mas aí, o que falta nos dias atuais são os trabalhadores, não é nem o recurso financeiro. Porque isso aí Deus manda. Deus providencia. Mas hoje nós precisamos desafiar aí os nossos irmãos e irmãs das nossas igrejas a se voluntariarem para participar dos nossos projetos. Verdade. Esse é o meu sonho, é ver uma turma de radical no Cerrado aqui em Goiás no próximo ano, no ano de 2022, com pelo menos 20 pessoas. Sim. Esse é o meu sonho. Sim. E, pastor, aproveitando a oportunidade, como é que faz para, de repente, porque assim, olha, nós ainda há pouco estávamos falando sobre irmãos, né, que não professam a mesma fé que nós, mas são pessoas, como o senhor falou, na cidade aí tem muito em Goianésia, e aqui na rádio também tem muita gente, inclusive de outras denominações, né? Pessoas que nos ouvem aqui na rádio em muitos lugares do Brasil inteiro. Ainda há pouco eu estava falando que praticamente todos os dias eu vejo aqui na participação com a gente aqui no nosso WhatsApp de pessoas de cidades que eu particularmente não tinha ouvido falar, não é? Então, assim, enfim, a rádio está entrando em muitas cidades, nós já estamos em todos os estados do Brasil. E assim, tem muita gente que nos ouve que também é de outra denominação, né? Tem aí os nossos irmãos da Universal, Assembleia de Deus. Ainda hoje mesmo já teve participação de irmãos que se dizem ser católicos, né? Mas que ouvem a rádio, que gostam da programação, que se identificou com a programação, né? E aí, de repente, o senhor está falando sobre o radical, né? Aproveitando a oportunidade, como é que a gente faz para se inscrever? De repente tem um jovem aqui que se interessou, estava na dúvida, ouviu esse bate-papo aqui da gente e agora quer tomar essa decisão. Como é que ela faz para se inscrever aí, para ser um radical do Cerrado? Essa pessoa ela pode fazer de duas maneiras. Ela pode, se não lembrar o meu telefone, ela pode lembrar o telefone da nossa série, né, de Missões Nacionais. Sim. É o DDD 2107 1818. O meu telefone pessoal aqui em Goiás, né, DDD 62, número 982785691, repetindo, 62 982785691, ou pode me acionar também pelo e-mail regis.vieira@missõesnacionais.com.br, regis.vieira@missõesnacionais.org.br, tudo minúsculo e sem acento. Certo. Então tá aí, tá dado o recado, né, para você. Dizer assim, eu quero ser um radical no Cerrado, eu vou retornar o contato. Pronto. Legal, então tá aí, ó, para você que anotou o telefone, se não anotou, aproveita aí. Então, ó, o telefone lá da junta é o 2107 1818, né? É facinho. O do nosso querido pastor Regis é o 62982785691, né? Para você de repente conversar com ele no WhatsApp ou então entrar em contato pelo e-mail regis.vieira@missõesnacionais.com.br. Esse é o e-mail para você simplesmente dizer, olha, eu quero ser um missionário radical do Cerrado e decidi, quero ir, tem que ser agora, em nome de Jesus. E com certeza meu amigo Regis e toda a equipe dele vai estar aí te orientando e dizendo o que é que você deve fazer para participar aí, tá bom? Pastor Regis, suas considerações finais então, querido. Weber, muito obrigado, viu, pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. Já participei do Viajando aí pelo Brasil, né? Com o pessoal do NPB, e sempre ouvi a sua voz entrando na programação seguinte. Já ouvi essa voz aí bonita. Oh, meu Deus. Outras vezes, escutando aqui a 316 pelo meu aplicativo.
E a minha consideração final é isso: Jesus Cristo é a única esperança, creia nele, não pense que tudo acabou, porque não acabou. Nós ainda temos esperança em Jesus Cristo. Não caminhe sozinho. Às vezes você pode estar passando por alguma dificuldade. Procure uma igreja evangélica séria perto da sua casa. Ouça falar do amor de Deus, daquilo que Ele tem para a sua vida, né? Nós, como batistas, vamos falar: procure uma igreja batista aí perto da sua casa. Mas pode ser que não tenha. Então procure uma igreja que professe Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e a esperança é no Senhor Jesus. Amém. Tá certo. Pastor, nós que agradecemos aí a sua presença mais uma vez aqui com a gente, né? Deus te abençoe, obrigado por disponibilizar esse tempo aí conosco, né? E muito bom aí o bate-papo, e até a próxima então, né? Eu creio que mais na frente teremos mais um Quarta Missionária ou outros quadros que temos aqui dentro, que o senhor sempre vai estar participando aqui junto com a gente. Tá bom? Obrigado por tudo. Deus continue te abençoando aí, pastorzão. Tamo junto, Welber. Um abraço. Valeu, forte abraço. Até a próxima, então. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.